TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira. 24 de novembro de 2020. São 11 horas e 7 minutos no Acre. Vamos desligar esse retorno aí, senão complica a situação aqui, tá? Muito bem. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, ao vivo aqui na TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje, para quem não sabe ou não lembra, é dia de futebol, dia de Libertadores. Tem 3 brasileiros entrando em campo hoje, em busca de mais uma vaga para a próxima fase da Libertadores 2020. O Flamengo enfrenta o Racing lá na Argentina e você vai assistir tudo ao vivo aqui na TV Rio Branco a partir das 7h15 da noite, ok? Bom, o programa de hoje vai ser dedicado ao sindicalismo, à luta dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores salários. Eu vou fazer 2 blocos iniciais com a presidente do SINTEAC, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, professora Rosana Nascimento. Nós vamos falar sobre a pauta unificada. Os sindicatos, pela primeira vez, 20 anos depois, estão unidos, olhando para uma mesma direção. Isso mesmo. E aí, no último bloco, eu recebo o presidente interino, mas deve ser efetivado nos próximos dias, uma vez que o Adailton Cruz se elegeu vereador, deve pedir licenciamento. Então, eu vou conversar no último bloco com o Janes Lunier, que é o presidente interino do SINTESAC, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre. E agora, com o apoio do AraSuper, do Aramix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil, eu tenho o prazer de conversar com a professora Rosana Nascimento, presidente do SINTEAC. Bom dia, presidente. Bom dia. Prazer recebê-la mais uma vez aqui no programa. É nosso. E é sempre bom aproveitar o espaço para dar informação, né, para os trabalhadores. Presidente, é verdade que temos uma pauta unificada, os sindicatos que representam os trabalhadores na educação estão juntos e misturados? Chega um momento que não dá para um puxar para um lado, um para o outro. Né? Nós estamos aí com 2 anos pelejando para ter uma reposição salarial e não foi possível. Mas também não é por causa da diferença de pauta dos sindicatos, não. É porque o governo não teve interesse. Né? Nós evitamos o máximo entrar em conflito com os outros, a gente negocia junto, só que agora o diferencial é que nós estamos fazendo uma pauta salarial unificada com todos com a mesma pauta. Nós unificamos a pauta que é exclusivamente do SINTEAC, do SINTAI, SIMPROAC, aí incluímos os gestores de escola representados pelo CODEP, né, porque eles também são categorias, eles também têm uma forma de ser valorizado, então vai ter pauta para todos os segmentos da educação. Raimundo, por gentileza, mostra aqui este informe aqui, campanha salarial unificada, SINTEAC, SIMPROAC, SINTAI, que é o que reúne o Sindicato dos Administrativos. Isso. O SIMPROAC é dos professores, né, licenciados, e o CODEP, que é o Conselho de Diretores de Escolas Públicas. É um colegiado onde reúne para a questão das condições de funcionabilidade das escolas. Presidente, não resta dúvida que quando você une, né, a união faz a força, né? Juntos ficamos mais fortes. Isso não temos dúvidas em relação a isso. Ocorre que, às vezes, no próprio SINTEAC, eu vi pautas diferenciadas para categorias, né? Subcategorias. É porque nós temos, nós temos funcionários, esses funcionários nós temos níveis diferentes, carga horária diferente, funções. E os professores, né? Então a gente tem que construir tudo isso para poder atender a necessidade de todos. Ainda tem um fator, aposentados. Nós temos que fazer negociações que os aposentados sejam contemplados. Isso é um questionamento enorme. E quando é que eles são contemplados? Quando é uma reposição salarial, quando é uma elevação de piso salarial, quando é adequação das tabelas do PCCR. Então, nós não podemos fazer negociação aonde não contemple os aposentados, porque eles também estão há muito tempo sem ter um ganho. No caso aí nós temos segmentos da educação de funcionários, onde tem um piso salarial de 856. Então, o SINTEAC, nós representamos todos esses segmentos. Então, nós temos que ter proposta para
atender a todos, inclusive os gestores de escola. A senhora deu um exemplo aí claríssimo. Eu imagino que quem está começando a carreira agora, ele não está pensando em aposentadoria, ele quer saber ter um bom salário. A reforma vai impedir desde 40 anos. Então o objetivo dele agora o que é? É o contra-cheque cheio para ele poder pagar as contas em dia. Quem está se aposentando abre mão de alguma coisa agora em função de uma aposentadoria maior, não é verdade? E aí nós teremos conflitos internos. Sim, como administrar isso? É isso, é atender a pauta para todos, é unificar algo que atenda a todos. Vai ter uns que vai ficar insatisfeitos, outros vão ficar melhor, outros vão ficar... Nunca vai ter aquela coisa, foi 100%. E essa unificação com os sindicatos, Muniz, é para que o governo deixe de ficar usando... chama um sindicato, aí apresenta uma proposta para um sindicato, aí chama outro. Não, agora ele é obrigado a sentar, apresentar uma única proposta para todos que atenda à realidade da nossa categoria. Professor, e já tem uma mesa de negociação que a gente já vem negociando. A pauta não é só tabela, nós temos problemas aí como os trabalhadores que eles consideraram irregulares, que ingressaram anterior a 1988, da Constituição Federal, que tiraram o direito deles, estão congelados. Inclusive não recebe VDP, mas o Sinteac, nós ganhamos a causa de quem ingressou até 89, tem o direito de receber a VDP. Mesmo assim, o governo resiste em não pagar esse direito do trabalhador. Mas ele não está mais questionando o pagamento ou não? Ele não paga? Questiona, não paga. Não paga? Não paga. E aí, mesmo com a ação, eles não querem pagar esse direito. Mas qual é a justificativa que eles não teriam? Porque o Tião Viana, o ex-governador, antes de sair, a PGE criou um parecer dizendo que esses trabalhadores que ingressaram sem o concurso público não teriam mais o direito do PCCR. Então, eles não têm progressão, não têm promoção, não recebe licença-prêmio, não recebe prêmio. E o parecer nem trata do prêmio, mas já não paga, que é uma forma de não pagar o direito do trabalhador. Diga. Eu lembrei agora, às vezes no ímpeto eu acabo falando coisas e depois fico pensando, será que vai dar certo mesmo? Mas deu. Há 5 anos, quando colocaram em discussão os irregulares, eu falei, irregular é o governo que está com esse pessoal aí, investiu, eles já estão na folha de pagamento, já geraram inclusive vantagens. Eu digo, eu desafio alguém a me mostrar alguma decisão da Justiça mandando alguém demitir alguém. Não tem. O Supremo Tribunal Federal diz apenas que aquela emenda da Ana Lu não tinha sentido, de fato não tinha, é inconstitucional. Agora daí mandar demitir é outra história. Não, e tem a súmula do Supremo Tribunal dizendo que enquanto não tiver uma decisão final, os servidores estão amparados com todos os direitos. E olha a incoerência, o mesmo Supremo que teria... mandado demitir, é o mesmo que deu vantagens com aquelas plano verão, plano Bresser, plano Collor, aos servidores. Ou seja, eles estão tão legais que conseguiram essas vantagens. É questão de decisão política. O que é que Rondônia fez? Pegou esses trabalhadores ditos irregulares, demitiu, a justiça obrigou a retornar ao trabalho, aí eles criaram uma carreira em extinção para eles. Eles recebem todos os direitos. Não vai ter mais, mas vão se aposentar com todos os direitos da carreira. Ninguém foi prejudicado. Apresentamos já isso aqui para o governo, mas eles não querem. Isso é questão do governo não querer mesmo resolver esse problema. Agora, presidente, tem um outro assunto que sempre que fala, parece assim, não sai de pauta. A correção da tabela, ela nunca é feita? Não, os pisos defasados, é como eu te disse, funcionário de escola com um piso de R$ 856, ele vai chegar no final da tabela uma perda enorme, porque tudo é baseado naquele vencimento para chegar no final da carreira. E isso, olha, tem muitos anos que não faz essa correção. Isso aí ainda é de 2000 e esse piso é de 2014. Tá. Só para esse mesmo valor. Só para exemplificar melhor. Não vamos falar em valores porque só quem interessa quanto o professor ganha ou deixa de ganhar é ele mesmo. Vamos por percentuais. Qual é o percentual hoje de vantagem que um servidor, um professor, vamos usar a base com o professor. Qual o percentual que um professor lá no final da carreira ganhar mais do que quem está iniciando a carreira agora? A nossa tabela é tão achatada que é 50% filhos só. Depois de 35 anos? De tão achatada que é. Mas nós estamos com uma proposta agora diferenciada para fazer a correção do PCCR, que seria os percentuais entre as referências. Por que ela fica achatada? Porque na inicial, na referência 1,
você ganha 10% em todas as outras referências, não é acumulativo. Agora nós queremos acumulativo, que é para sair desse achatamento de 50%. Dá 50% por causa disso. No final, a gente ganha 4,75% da letra inicial. Né? Então, tem esse achatamento. O outro é os valores de percentuais pela formação. Que aí na vertical. Nossa, a pessoa estuda vertical, um absurdo, né? Estuda um absurdo para ganhar 15% de mestrado na letra inicial, não é nem na referência que você está, na letra inicial. E no final, qual seria o percentual dele? É o que eu te falo, títulos. No final, de nível superior dá 4,75% e mestrado não vai passar de 7%. É um estímulo a não se qualificar. A não ter formação. Então, isso nós vamos estar tratando nessa reformulação. Tem a situação que é o reenquadramento, que as pessoas estão congeladas no meio da carreira, quando já tem um tempo de serviço para estar na última referência. Tem o direito de se reenquadrar quando vai aposentar. Isso a gente conquistou logo que eu ingressei no sindicato. Não dava para reenquadrar todo mundo porque o impacto ia ser grande. Aí eu fui pedir para fazer uma justiça social, corrigindo, pelo menos garantindo que no ato da aposentadoria ele pudesse ir para a última referência. Isso está acontecendo. Só que está impactando no Acre Previdência, está dando déficit. Porque eu não contribuo durante 10 anos com determinado valor, mas vou me aposentar na última referência. Então é necessário ter o reenquadramento de quem não está na sua referência correta para ter uma redução no déficit do Acre Previdência. Eu tenho que contribuir com valores para poder me aposentar no final da carreira. O outro impacto é os... E não tem outra alternativa? Não, tem que ter reenquadramento para diminuir esse déficit. Senão, quem vai estar se aposentando não vai receber mais aposentadoria. É uma determinação e não uma opção. É uma situação que tem que ser feita. E outra é concurso para os provisórios. O provisório não contribui no Acre Previdência, ele contribui no INSS, no regime geral. Aí me diga, com todo respeito, é a incompetência do próprio Estado. Sim, tu sabe que já tem 100% de provisório, a história, né? dos cargos comissionados. Também não contribui. O Estado paga um absurdo e não contribui. Então, vai para a União. Essas coisas elas têm que ser corrigidas. Porque o Acre Previdência não vai suportar se isso ainda continuar. Tu imagina que é 100% de provisórios que não estão contribuindo no Acre Previdência, mas eles têm 10, 12 anos. E quando se aposentar, eles vão se aposentar no Acre Previdência. Porque tem concurso, vão fazer concurso público e eles têm o direito de levar o seu tempo de serviço da contribuição. Com essas duas ações aí, nós teríamos como, em 10 anos, corrigirmos aí uma distorção muito grande, uma injeção considerável. É preciso o planejamento, é preciso o governo querer. E esse reenquadramento nós não estamos pedindo de imediato. Tem até 2026, porque tu sabe que o novo Fundeb, ele vai iniciar agora em 2021, com 12% e vai encerrar em 2022 com 23%. Então tem esse período para fazer essa correção, é possível. Porque vai ter um aumento com o novo Fundeb. E essa é a oportunidade que a categoria tem de elevar os pisos, de ter um piso do magistério, de ter a diferença de 50% do piso do magistério para o nível superior, porque vai ter esse aumento do Fundeb. Mas é necessário que a nossa categoria esteja preparada para isso. E nós não retornaremos, não iniciaremos o ano letivo se não tiver aprovado essa reposição salarial, esse piso. Nós merecemos, o Fundeb diz que no mínimo 70% tem que ser para valorização dos profissionais em educação. No mínimo 75%. No mínimo 70%. Seria para quê? Aí tem 10% para a questão da mexer com equipamentos, materiais, as condições de trabalho. Tem, se eu não me engano, é 15% para a questão da infraestrutura. Isso, o novo Fundeb, ele foi estratificado para que deve ser usado os recursos. Mas a maioria absoluta para salário, no mínimo 70%, mas pode gastar até mais de 70%. Esse é o mínimo. É o mínimo. Então é a esperança que nós temos, é esse novo Fundeb. E a nossa categoria, nós vamos estar visitando já a partir de amanhã, conversando, dialogando com ela. Nós vamos oficializar, nós já oficializamos já o governo, mas vamos entregar em documento nossa proposta de tabela, as pautas que nós temos que resolver essa questão do déficit do Acre Previdência, a contratação dos concursados que fizeram concurso, estão aguardando, e mais concurso público. O Estado tem que fazer concurso público, acabar com essa quantidade enorme de provisórios, porque isso já se tornou vergonhoso no nosso Estado. Um dia desse eu estava vendo um relatório feito por uma instituição não governamental, portanto isenta, totalmente desvinculada do poder público,
E eu vi ali algo que me deixou preocupado, com relação, por exemplo, aos policiais civis, os militares, os trabalhadores em saúde, as condições de trabalho precárias, carga horária exorbitante, não temos um retorno, uma contrapartida financeira, e muitos deles já contraíram doenças, estão morrendo devagarinho, outros praticamente estão na lista já da morte. Com os trabalhadores da educação, eu acredito que não seja diferente, né, presidente? Ah, nós estamos morrendo aos poucos. Sim. E a míngua, meu querido, porque não tem quem nos atenda. Olha, professor, em especial professor, ele não sai da sala de aula para ir fazer um tratamento, porque ele tem que repor aquela aula. Aí ele prefere trabalhar doente, como é uma profissão estressante, nós não percebemos que nós estamos adoecidos emocionalmente, com transtornos mentais, sim, e aquelas doenças que elas são ocasionadas por essa situação se apoderam da gente. É a diabetes, é o problema cardíaco, aí tem professores que morrem de AVC, e elas vão matando lentamente os professores. Eles não percebem que estão adoecidos. Quando vão perceber, já está no nível já que não tem mais cura. Já está, a doença já se apoderou do corpo, já se apoderou da mente. E isso ninguém percebe. E a questão das mulheres é mais grave? Muito, porque nós temos 1001 responsabilidades, mas não existe esse olhar. Tem o terceiro tempo, depois chega em casa. Nossa, o quarto tempo, o quinto tempo, é tudo, meu filho. Para tudo é na mulher. Tudo nós temos que estar resolvendo. Eu sei que isso é um problema muito grave e como começar a resolver? Não dá para ficar também só comentando, só falando, né? Temos que... fala daqui a pouquinho, tá bom? Só roda a vinheta aí, chama o intervalo comercial e a gente volta em 2 minutos para continuar a conversa com a professora Rosana Nascimento, presidente do Sinteac. Até já.